Oi, gente. Só para confirmar, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ok. Então tá. Boa noite a todos. Hoje a gente está dando início à nossa quarta aula da jornada, é a última aula já. Então, vou lembrar para o pessoal desligar os microfones, né? A câmera também, para não ficar atrapalhando a palestrante durante a nossa aula. Para quem não estava ontem, a segunda aula da professora Melissa, sem querer, teve alguns problemas técnicos, e ela vai ser disponibilizada no YouTube, para quem quiser ver depois, e já vai estar gravadinha, e daí ali vai estar o link de participação também certinho. Então, acho que a gente já pode ir começando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando no chat, que a gente resolve elas, respondemos elas no fim da aula. E qualquer problema que vocês tiverem também, podem seguir a gente no Instagram e falar com a gente por lá. É @gcis com G, tá? GCIS UFSM. Então, hoje a gente vai ter a palestrante Tamara Flores. Ela é fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, mestre em gerontologia, doutoranda em farmacologia na UFSM, coordenadora do GCIS UFSM e integrante do laboratório de biogenômica da UFSM. E hoje ela vai falar com a gente um pouquinho sobre sarcopenia. Boa tarde, Tudo bem, Tamara? boa tarde, Manu. Tudo bem? E com vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo certo. E aí, já podemos começar? Tudo certo, quando você quiser. Então, tá bom. Bom, então, boa tarde, pessoal. Como a Manu me apresentou, eu sou a Tamara. Eu só gostaria de confirmar se está todo mundo vendo bem a tela, até a apresentação. Né? Qualquer coisa vocês coloquem na mensagem que a Manu me repassa. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a sarcopenia em idosos. É um tema que me traz muita alegria em poder compartilhar com vocês, principalmente representando o GCIS, e principalmente porque no cotidiano, tanto do fisioterapeuta como de outros profissionais, é um tema de extrema relevância, principalmente pelo impacto que ele traz na vida das pessoas. Bom, então, para começar, eu só vou comentar um pouquinho dos conteúdos que a gente vai falar. Eu vou trazer um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre as perdas musculoesqueléticas, bem uma pincelada. Aí a gente vai entrar na sarcopenia, causa, epidemiologia, diagnóstico, tratamento. Também eu vou falar um pouquinho sobre a questão da fisioterapia dentro da sarcopenia. Bom, eu vou começar essa fala, acho que não tem como não falar e não questionar quem é o idoso, quem são os idosos que estão no meio de nós. Muitas vezes a gente fica pensando que nosso pai, nosso avô, eles são idosos, mas talvez eu nunca vou ser. Então, quem é o idoso? Como é que a gente caracteriza uma pessoa idosa? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter que o idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. A gente tem algumas terminologias diferentes para idosos, como, por exemplo, aqui em Santa Maria, para quem desconhece, até alguns municípios da região do Rio Grande do Sul, o idoso ele é considerado a partir de 65 anos para, por exemplo, usar o transporte público gratuito. Então, são terminologias que se diferenciam e que acho que daqui a uns anos mais a gente vai ter um estabelecimento fidedigno dessa definição de forma mundial e principalmente em todos os serviços de saúde que possam ser ocupados. Bom, eu trago um segundo questionamento, que a gente está falando em envelhecimento, então a gente tem que entender o que é o processo do envelhecimento. O processo de envelhecimento ele tem umas características que são globais, certo? E é interessante para os profissionais da saúde também, para profissionais não necessariamente da saúde, possam entender e interpretar como é que acontece. A gente não nasce velho, né? A gente se torna velho. Não chega um dia que tu tem 60 anos de idade, tu olhou no espelho e tá cheio de ruga. Não é assim que funciona. Então, o processo de envelhecimento, ele é um processo progressivo, certo? Na sua essência. A gente tem algumas teorias que vão nortear mais ou menos a definição do envelhecimento, que ele acontece em diferentes momentos, tá? Alguns autores vão dizer que nós envelhecemos a partir do momento da concepção, do nascimento. Outros autores vão falar que começamos a envelhecer quando tem o contato
entre o óvulo e o espermatozoide, lá naquela teoria biológica, que vai ter um marcador importantíssimo, que é a questão dos telômeros, da telomerase, que são marcadores de envelhecimento celular. E tem alguns outros autores que vão trazer que eu começo a envelhecer a partir do momento que eu tenho a minha maturidade sexual. Isso mais ou menos vai acontecer em torno dos meus 35 anos. Eu começo a declinar minha função hormonal e começo a apresentar envelhecimento. Então, são diferentes teorias que norteiam esse processo gigante, multifatorial, que é o envelhecimento. Bom, como aqui está nessa apresentação, eu resolvi separar um pouquinho nas 5 características globais que a gente vai ter. O envelhecimento ele vai ser universal. Ele é universal porque todos que estão aqui, inclusive vocês que estão escutando a palestra, vocês estão em processo de envelhecimento. Só vamos parar de envelhecer quando a gente morrer. Então, ele é universal porque todos vão envelhecer. Progressivo, pessoal, porque ele começa num determinado ponto e com o passar dos anos ou da idade, vai se acentuando as perdas do envelhecimento. Então, a gente começa já na maturidade a apresentar algumas perdas e elas vão se agravando. Então, o envelhecimento ele vai sendo progressivo. Quando a gente fala que o envelhecimento ele é intrínseco, a gente vai pensar muito na questão genética. E a genética ela influencia muito a forma do nosso envelhecimento. Tem alguns autores que trazem que cerca de 25 a 30% da nossa qualidade do envelhecimento é culpa puramente da nossa genética, certo? Então, se, por exemplo, eu tenho antecedentes de familiares que têm déficit, ou tem déficits, por exemplo, motor, de equilíbrio, ou teve um acidente vascular encefálico, infarto, eu tenho talvez uma genética de uma predisposição, um maior risco de encontrar esse evento lá quando eu estiver idoso, certo? Além disso, o envelhecimento ele é multifatorial. Aí que eu acho que entra a jogada de que o envelhecimento ele tem diversas formas. O fato dele ser multifatorial, ele representa que tudo que eu fizer ao longo da minha vida vai repercutir na forma do velho que eu vou ser. Quando a gente fala velho, vem de velhice, certo? Então, não é um estigma chamar um idoso de velho. Talvez até seja um tabu mais social, mas vem de velhice. Talvez se eu falar durante a apresentação, alguns ouvidos vão ficar meio perplexos, mas a gente também pode usar o termo velho porque vem da velhice, certo? Então, ele é multifatorial. O idoso que eu vou ser daqui a 40 anos, ele é um idoso que vai representar todos os meus hábitos de vida, certo? Um exemplo disso é o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo. Então, são todas as formas que acabam piorando e aumentando o risco para desenvolver doenças. Um exemplo das doenças é a sarcopenia, que pode ser desenvolvida. E uma das coisas ruins de envelhecer. Até agora a gente não falou quase nada de ruim do envelhecimento. Ele é um processo universal, progressivo, intrínseco, multifatorial, mas ele é deletério. Infelizmente, o envelhecimento ele faz com que tu perca função. Função que vai desde o nível celular até o nível sistêmico, certo? Quando a gente fala, tá, nessa perda de função, a gente tem que lembrar da nossa unidade básica, funcional de todo ser humano, que é a célula, certo? Então, a gente começa a perder função celular, a gente perde função de tecido, de órgão, de sistema e do organismo. Pessoal, a gente tem que deixar bem claro, é perda fisiológica. Eu não me torno imóvel pelas perdas fisiológicas do envelhecimento. Eu não me torno sarcopênico por causa do envelhecimento somente, certo? Então, a partir do momento que eu tenho perda funcional ou alguma outra patologia, eu aí vou ter um processo patológico associado ao envelhecimento. Mas a gente não pode pensar que é só perda, certo? Não são perdas graves, são perdas fisiológicas e muitos idosos acabam tendo essas perdas e têm uma qualidade de vida tranquilo. O problema é quando associam-se com outros fatores que acabam diminuindo a qualidade de vida e aumentando, por exemplo, os déficits funcionais desse indivíduo. Bom, conforme tudo que eu já falei, a gente vai ver que existem diversas nuances de ser velho, ou de ser idoso, certo? A gente tem idosos que são ativos, idosos que não são tão ativos, idosos que passaram por algum processo grave e acabaram ficando com imobilidade. Então, a gente tem diversas formas de envelhecer e diversas formas de ser idoso. Isso é uma coisa que tem que ficar
muito presente na nossa fala, enquanto a gente é cuidador, enquanto a gente é terapeuta, porque a gente não pode impor um tipo de velhice que não necessariamente aquele idoso vai se habituar, porque muitas vezes o simples fato de envelhecer torna as pessoas um pouco mais quietinhas. A gente tem como estimular, mas a gente não pode impor alguma coisa, até porque são escolhas individuais, e não é porque eu sou idoso que eu perco a minha responsabilidade pelas minhas escolhas, ok? Bom, agora eu só vou trazer um pouquinho, acho que as meninas dos outros dias, as palestrantes, trouxeram, que é a questão de por que envelhecer tornou-se um objeto de estudo. Por que estudar envelhecimento agora ele é um grande boom, tá? Então a gente começou a ver que teve algumas mudanças. Uma mudança principal que vocês vão escutar de todo gerontólogo é a mudança na pirâmide etária mundial. A gente tem uma mudança na estrutura etária muito importante, muito impactante, principalmente quando a gente pensa em saúde pública, certo? Mais à frente eu vou mostrar para vocês a questão da epidemiologia, o que é essa pirâmide etária. Não tem como a gente sair de dentro de um curso que fala em envelhecimento e a gente não entender o que é uma pirâmide etária e o porquê que a sarcopenia é importante, certo? Por que ela está mais presente, por que a gente fala mais nisso. Bom, essa pirâmide etária, ela mudou muito em decorrência da questão da diminuição da taxa de fecundidade, que aconteceu em torno de 1960, tanto que antigamente os idosos, a gente conversando com eles, vocês observam que eles tinham muitos irmãos, até os pais tinham muitos outros irmãos, são muitos tios, muitos primos, e hoje a gente tem já uma redução dessa taxa de fecundidade. Então, hoje as famílias estão ficando mais compactas. Além disso, pessoal, a gente teve um aumento na expectativa de vida, mérito praticamente unânime, tá? Dos avanços que ocorreram nas áreas da saúde e da tecnologia. Vamos pegar um exemplo agora da nossa pandemia que a gente está vivendo. A ventilação mecânica. A ventilação mecânica surgiu mais ou menos a partir de 1950. Então, o que hoje seria se a gente não tivesse ventilação mecânica invasiva, se a gente não tivesse os ventiladores? A gente teria muitas mortes em virtude de uma doença infecto-parasitária. Então, esses adventos na área de saúde, por exemplo, os antibióticos, que eram grande parte da mortalidade por infecções pulmonares há uns anos atrás, eles acabaram aumentando a expectativa dessa população. Eis aqui uma pirâmide etária, certo? A gente tem uma pirâmide etária, vamos focar na região menos desenvolvida, certo? Porque nas regiões menos desenvolvidas, a gente vai ver uma mudança mais significativa. Porque as regiões mais desenvolvidas, por exemplo, a gente pegar a Europa, Portugal, a Itália, são locais onde a longevidade é muito maior quando comparada aqui pelo desenvolvimento dessa população. Então, eles estão envelhecendo mais a maior parte do tempo, então mais idosos, chegando, por exemplo, aos 90 anos, há muito mais tempo do que a gente, certo? Esse gráfico aqui representa, essa pirâmide representa locais como o Brasil. Aqui a gente tem, tá, uma base muito larga, que corresponde principalmente aos nascidos, certo? E essa base, ela vai se estreitando até que chega aos nossos idosos. Isso em 1950, tá? Quando a gente vai vendo o passar do tempo, a gente vê que essa pirâmide, ela vai se tornando um barril. A gente diminuiu a taxa de fecundidade, tem menos pessoas nascendo, menos crianças, a gente estabiliza a mortalidade por um longo período, que a gente não conseguiria ver aqui, porque aqui a gente tinha a mortalidade infantil muito presente, principalmente devido às grandes pandemias, como a poliomielite, por exemplo. Então, a gente consegue ver que se torna um barril, menos crianças, e a gente começa a aumentar esse número de idosos chegando a idades mais avançadas e deixando o ápice dessa pirâmide mais alargado. Então, a gente vai ter uma pirâmide em barril. A gente consegue ver que em locais, por exemplo, como na Europa, a gente vai ter já essa mudança muito mais clara do que aqui, por exemplo, em 2050. Bom, falar em envelhecimento é muito interessante, é muito bom, falar do idoso é muito bom, mas saber que as pessoas estão envelhecendo é maravilhoso, saber que elas estão envelhecendo
tendo anos mais de vida, convivendo com a família, é incrível. Mas a gente tem que sempre lembrar de uma coisa. Quando a gente aumenta a expectativa de vida, a gente tem que levar como se fosse de mãozinha dada uma integralidade de saúde. Quando a gente fala de integralidade de saúde, a gente tem que pensar que ser idoso não é ser doente. E se for doente, a gente tem que tratar. Mas antes de tratar, a gente tem que prevenir. Então, são vários nuances que envolvem a saúde pública que acabam sendo um desafio, certo? Então, a gente tem um número maior de idosos que causam um desafio para a saúde pública mundial. E brasileira muito mais, porque a nossa transição demográfica ela vai ser muito mais acentuada. Então, a gente vai ver que essa expectativa de vida vai aumentar, o número de idosos vai aumentar, e talvez a gente não tenha uma estrutura sanitária de saúde adequada para receber esses idosos e dar o aporte necessário. Um exemplo disso, por exemplo, é a pandemia, que acabou desestabilizando muitos locais no mundo, principalmente pelo quê? Porque muitos idosos estavam sendo afetados pelo coronavírus e a gente acaba não tendo um suporte adequado para eles, ok? Bom, outro probleminha de envelhecer. Até os 40 anos de idade, quando a gente tinha uma média de expectativa de vida em torno disso, mais ou menos, qual era a principal patologia que acabava fazendo a mortalidade desses indivíduos? Doenças infectoparasitárias. A gente tinha um grande número de infecções, não tinha-se tratamento, as pessoas morriam. Com os adventos da saúde, a gente tem uma maior expectativa de vida, a gente tem tempo de envelhecer, tem tempo de ter os efeitos deletérios a nível orgânico, e aí a gente começa e é apresentado para um aumento significante no número de patologias crônicas, principalmente conhecidas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Quem são essas doenças crônicas não transmissíveis, tá, pessoal? São patologias cardiovasculares, hipertensão arterial, doenças respiratórias. DPOC é uma das grandes doenças crônicas que a gente tem hoje, principalmente devido ao alto tabagismo que apresentavam as pessoas e como se fosse uma regra no tempo de adulto, há uns 40 anos atrás. Hoje a gente tem muitos pacientes com doença pulmonar obstrutiva, certo? Além disso, né, o câncer e a diabetes, e tem outras muitas doenças crônicas, mas essas são as principais. O que a gente sabe sobre as doenças crônicas, tá? Que cerca de 38 milhões de pessoas no mundo, elas morrem devido às doenças crônicas. Então, a gente pensou em envelhecimento, pensou em idoso, a gente vai saber que eles são mais susceptíveis a ter, no caso, essas doenças, certo? Bom, o que isso representa? Além de elevar a mortalidade, essas doenças crônicas, elas são responsáveis também pelas patologias mais comuns nos idosos, entre elas a nossa síndrome geriátrica, responsável pela síndrome geriátrica. Uma delas é a fragilidade. Aí entra também uma grande associação das doenças crônicas não transmissíveis com a sarcopenia. Então, essa perda de massa muscular também ocorre em decorrência dessas doenças crônicas não transmissíveis. Bom, vamos entrar no assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre sarcopenia. Sarcopenia no idoso especificamente. Por que eu deixei bem enfatizado aqui que é no idoso? Existe sarcopenia em outros indivíduos, tanto que está sendo bem debatido hoje dentro da literatura que jovens também apresentam sarcopenia, mais secundária, certo? Essa sarcopenia em decorrência de outros problemas de saúde. Um exemplo disso é o câncer, tá? Então, esses indivíduos, eles perdem massa muscular antes de chegar aos 60 anos em decorrência de outras patologias associadas, e não necessariamente a idade. Vamos lá. Sarcopenia, falar de sarcopenia, a gente tem que entender o que é a unidade funcional do nosso corpo que é afetada. Então, quando a gente fala em sarcopenia, a gente está falando de uma doença que acontece, ou de uma síndrome, né? Porque ela é multifatorial. A gente está falando de uma síndrome que vai afetar nosso músculo, tá? Nosso órgão, digamos assim, efetor do movimento humano, certo? Então, quando a gente pensa em nos movimentarmos, a gente está pensando em contração e relaxamento de fibras musculares, certo? Além disso, tá? O músculo é um órgão efetor do nosso movimento humano, ele vai ser comandado por nada menos que os nossos nervos, certo? Então, a gente tem a nossa musculatura sendo muito importante, tanto no movimento, tá? E não esquecendo que músculo não é somente esquelético, a gente tem
outros músculos, ok? Por exemplo, a gente tem músculo cardíaco e músculo, a parte de músculo visceral, que vai entrar, por exemplo, até mesmo o intestino e as nossas veias. Então, sarcopenia não é somente músculo esquelético, mas ela é mais visível na parte músculo esquelética, que é onde eu vou me deter mais. Bom, a sarcopenia, pessoal, falar de sarcopenia é mais ou menos como falar de fragilidade. É um tema extremamente novo, é recente. A população começou a envelhecer mais há pouco tempo. Então, a gente ainda tem os desafios sem aprendizado, tem novas síndromes ainda que estão por vir, como a da fragilidade, que é muito recente, e a sarcopenia também é. Um exemplo disso é que ela foi denominada pela primeira vez em 1989. Então, ela tem praticamente a mesma idade que eu. Então, ela é muito recente, se a gente for parar para pensar na ordem cronológica das doenças. Ronsberg, ele foi digamos, o pai da sarcopenia, e ele denominou ela como uma perda da massa muscular esquelética, certo? Vamos focar em esquelética, a gente estava descobrindo a sarcopenia nesse tempo. Bom, além disso, esse é o termo antigo de sarcopenia. Perdi massa muscular, eu sou sarcopênico. Mas a gente começou a identificar outras limitações. Quando a gente perde massa muscular, pode ser simplesmente fisiológica. Cerca de 80% da população vai perder massa muscular, até mais, tá? 90% vai perder massa muscular ao longo da vida, tá? De forma mais intensa. A partir dos 40 anos, a gente já perde 5% de massa muscular por década. Depois dos 65 anos, a gente declina essa massa muscular, essa perda de massa muscular, e alguns estudos trabalham com redução de 40% da área de secção do músculo, principalmente quadríceps, que é extremamente importante em processos degenerativos como na osteoartrose. Então, se eu perdesse só o músculo, não seria um grande problema, né? Eu poderia repor uma proteína, fazer atividade física, voltaria ao meu habitual. O problema é quando eu tenho uma limitação funcional. Esses indivíduos que são pré-sarcopênicos, às vezes eles começam a apresentar outras características, como diminuição do desempenho funcional. Esses indivíduos não conseguem mais, por exemplo, ir no mercado, ou fazer atividades que antes eram fáceis de fazer, como uma própria caminhada. Então, aí que mora o problema da perda fisiológica ou da perda não fisiológica de massa muscular, que é a limitação funcional e um ascendente para outras grandes síndromes, como a da imobilidade, por exemplo. Bom, aqui a gente tem uma ressonância, tá? Uma ressonância do indivíduo sedentário e um indivíduo não sedentário da mesma idade, tá? A gente consegue, de um adulto. A gente consegue ver que no indivíduo adulto, tá? A gente tem uma propriedade muscular muito grande. A gente tem o quadríceps, por exemplo, e a região mais posterior da coxa bem mais saliente, mais rica em proteína e músculo. Enquanto que aqui a gente vê essa faixa branca aqui em volta dessa estrutura mais escura aqui, é gordura. Então, a gente vai dizer que a gente tem uma substituição da fibra muscular pela gordura. E vocês conseguem identificar que, certo? Aumenta entre as regiões musculares esse complexo de gordura. E isso faz com que o músculo, ele além de ter uma diminuição da contração muscular, ele tem um déficit, tá? Dentro da sua unidade de mobilidade ou de movimento. Ele não tem mais aquela qualidade de contração. Aqui mais uma imagem que a gente consegue identificar um pouquinho mais exagerado, inclusive, mas dá para visualizar bem, que a gordura, ela ficou muito mais expressiva do que nossos músculos, certo? Então, aí a gente vai ter uma lipossubstituição típica que acontece na sarcopenia. Essa lipossubstituição, pessoal, ela é muito enfatizada, ela tem sido bem detalhado dentro das nossas referências teóricas, que acontece por um estado inflamatório. Então, os músculos começam a inflamar e eles acabam substituindo essa fibra muscular por gordura. E isso faz com que tu tenha déficits severos de mobilidade do movimento, inclusive, né, a síndrome, por exemplo, da imobilidade presente. Bom, vamos lá agora falando um pouquinho mais de sarcopenia. Então, a gente tem essa perda relativa de massa muscular,
tá? Ela é considerada uma síndrome principalmente porque ela é multifacial. Quando eu falo que ela é multi, tá? Eu penso que outros fatores envolvem a sarcopenia, não somente a idade. Então, a gente tem um ciclo da sarcopenia muito importante e tem vários fatores que podem ocasionar ela. Um exemplo disso, a idade a gente já viu que é um preditor de sarcopenia. Beleza. Hábitos de vida. Esses hábitos de vida, eles podem ser desde, por exemplo, o sedentarismo, uma inatividade física, o uso de álcool, que já está bem enfatizado, que indivíduos que usam álcool são mais propensos a desenvolver sarcopenia, ter doenças crônicas não transmissíveis, dieta inadequada com uma diminuição de ingesta proteica, além também de medicações. Existem medicações que, quando usadas, podem causar sarcopenia. Então, a gente tem que cuidar e sempre estar trabalhando para ver, inclusive, as medicações e o uso desses pacientes. Além também de enfermidades. Um exemplo disso, um paciente oncológico desenvolve uma sarcopenia, muitas vezes decorrente não do tratamento, mas da patologia que está estabelecida, que pode ser um câncer ósseo, um câncer de pulmão, que vai acabar diminuindo a quantidade proteica necessária para o músculo fazer todo aquele desenvolvimento dentro de um glicogênio, dentro de uma nova síntese proteica. E a gente tem aqui, tá, os polimorfismos genéticos. Quando a gente fala em polimorfismo genético, a gente fala naqueles 25% de chance de desenvolver sarcopenia. Existem algumas síndromes, tá, infantis, que quando a gente olha para a pessoa, a gente vê um déficit, tá, na questão muscular. Isso é bem presente para a gente entender o que é um polimorfismo genético. Ele aumenta a tua susceptibilidade para desenvolver um desfecho. Então, se eu tenho uma carga hereditária que me diz que eu vou ser sarcopênico, não quer dizer que eu vou ser sarcopênico, mas eu tenho uma predição maior, certo? E junto também com algumas síndromes genéticas que causam essa sarcopenia. Bom, como que eu classifico a sarcopenia, certo? Eu classifico a sarcopenia de 3 maneiras, ok? Posso ter um indivíduo pré-sarcopênico quando ele somente perdeu massa muscular ou força muscular, somente isso, só perdeu essas 2 questões. Se eu tiver uma sarcopenia moderada, eu vou ter uma redução da massa muscular, força ou desempenho físico. Vamos guardar muito bem esse ou desempenho físico. Eu tenho 2 características importantes que eu tenho perda, certo? Não é somente uma. Então, uma é pré-sarcopenia, 2 perdas significantes, eu vou ter uma sarcopenia moderada. Quando eu insiro uma terceira variável nessa equação, eu tenho uma sarcopenia severa. Uma sarcopenia severa vai me dizer que eu vou ter mais trabalho, vai ser muito mais difícil eu trabalhar com esse idoso para ele recuperar, para ele ter esse ganho muscular, certo? Então, não esqueçam disso, que é bem interessante mais para frente, para a gente entender um pouquinho e contextualizar a sarcopenia dentro do nosso meio. Além disso, galera, a gente vai ter a primária ou a secundária. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor, mas a sarcopenia primária, ela é decorrente somente da idade, por exemplo, certo? Ela não tem um outro fator que interfira ou aumente a degradação de massa muscular. E eu vou ter a secundária, que vai dizer que eu tenho um outro fator e esse outro fator ele faz com que eu tenha a sarcopenia. Então, ela é secundária a um outro evento. A gente tem o critérios, tá, de um grupo europeu, que é um dos grupos, é o grupo mais forte de trabalho com a sarcopenia, até o Cruz Dentoff, ele é um dos autores que mais publicam dentro da área de sarcopenia, e é um dos grandes precursores de tratamento, de diagnóstico, então eles são profundos entendedores da sarcopenia, e eles quantificaram mais ou menos semelhante do que a gente tinha falado, a pré-sarcopenia como uma redução dessa massa muscular, uma sarcopenia, tá, que antes era leve, mas a gente vai classificar aqui como sarcopênico, indivíduos com massa muscular ou força muscular diminuída, ou ainda o desempenho, e a sarcopenia grave quando a gente tem essas 3 variáveis dentro no mesmo indivíduo, ok? Bom, eles também trazem para nós quanto à classificação de sarcopenia em primária e secundária. Primária, como eu já falei antes para vocês, relacionada totalmente e integralmente ao quê? Ao envelhecimento. Não existe outra causa aparente, ok? Não tem outra causa que possa causar a sarcopenia.
E a secundária, eles vão classificar em 3 tipos. Quando eu tenho uma inatividade física, quando eu sou sedentário, certo? Então, a sarcopenia, ela é secundária ao meu sedentarismo. Quando eu tenho alguma patologia de base, ou, por exemplo, me hospitalizei, tive uma fratura de fêmur, fiquei imóvel. Então, é uma sarcopenia decorrente de um processo patológico. E eu também vou ter a sarcopenia relacionada à nutrição. Um exemplo disso, tá? A gente tem alguns... Eu trabalhei durante praticamente 10 anos dentro de uma instituição asilar, e era muito comum sondarem os pacientes, principalmente quando eles não conseguiam deglutir. Muitas vezes, o que acontece em instituições de longa permanência é que acaba tendo uma contaminação da dieta, certo? Da dieta enteral, e esse idoso acaba desenvolvendo uma infecção intestinal. Bom, tem a diarreia, pode ter vômito, tem uma série de fatores envolvidos, e ele acaba em uma semana perdendo muita massa muscular e gordura. Ele acaba perdendo tudo meio parelho. Isso eu vou dizer que é uma sarcopenia decorrente da nutrição. Vamos pensar que é um processo patológico de uma pessoa já predisposta a ter um desfecho pior, clínico, certo? Eu demoro mais para recuperar essa perda. Se eu tiver a mesma característica, tá? Em um indivíduo, por exemplo, que não é acamado, eu recupero ele um pouco mais fácil. Então, essa sarcopenia entre um indivíduo que é mais debilitado e um menos debilitado é mais fácil da gente recuperar. Além de que um evento adverso desse nível acaba muitas vezes impactando muito mais aquele indivíduo com, por exemplo, a formação de úlceras por pressão, pneumonia, até porque ele vai ficar mais imóvel. Então, tem uma série de outros fatores que vão piorar o desfecho e o tratamento nosso enquanto profissionais que estão nesse local, certo? Então, é só uma rápida classificação da sarcopenia. Usualmente, a gente não tem muito essa classificação, a gente mais identifica se é pré-sarcopênico, sarcopênico ou uma sarcopenia grave. Qual é a prevalência? Por que estudar a sarcopenia? Porque saber sobre a sarcopenia é importante. Eu trouxe aqui para vocês, o mesmo grupo europeu, ele fez como se fosse um levantamento epidemiológico sobre várias partes do mundo, e a gente vê que no Brasil a gente tem em torno de 15% de indivíduos sarcopênicos, certo? Isso é um levantamento um pouco superficial, porque são dados epidemiológicos externos. Então, quando a gente tem estudos mais atuais, a gente consegue ver que a sarcopenia ela é ainda mais prevalente em idosos brasileiros. Hoje, estima-se que entre 3% a 30% dos idosos brasileiros comunitários, o que é comunitário? Que eles vivem na comunidade, não são institucionalizados, não estão hospitalizados, eles vão lá apresentar sarcopenia, certo? E outro estudo até mais recente nos trouxe que 36,1% dos idosos possuem massa muscular reduzida, e isso quer dizer que são pré-sarcopênicos, ok? Então, a gente tem uma alta taxa de sarcopenia dentro da nossa população brasileira. Se somente estudasse sarcopenia, se ela fosse uma perda de massa muscular, a gente não teria o porquê a gente saber tanto sobre ela. O grande problema da sarcopenia é o desfecho que ela é envolvida. Tu ter a sarcopenia, ela te predispõe, a tu ter uma progressão de doenças crônicas, a tu ter maiores chances, por exemplo, de diminuir funcionalidade, de aumentar a imobilidade, de tu ter complicações pós-operatórias. Por exemplo, idosos que são sarcopênicos, eles são mais predispostos a, por exemplo, ter uma embolia pulmonar após uma cirurgia de fratura de fêmur. Além disso, a gente tem um aumento do custo de cuidado dentro de um hospital, e inclusive um maior tempo de hospitalização desses indivíduos. E uma das coisas que eu acho que é um dos desfechos piores, certo? Que é o aumento da mortalidade. Além do aumento da mortalidade, a gente vai ter também a institucionalização. Por quê? Porque indivíduos com sarcopenia, eles acabam ficando mais dependentes fisiologicamente, funcionalmente, e eles acabam necessitando de mais cuidados. E hoje a gente vive famílias menores, a gente tem uma falta de apoio do Estado para essas famílias, e a gente acaba tendo uma das portas da sociedade para ter atenção a esse idoso, a instituição de longa permanência. Então, muitos desses idosos, quando requerem mais cuidados, são institucionalizados, certo? Então, são os desfechos não favoráveis que essa síndrome causa.
Como que eu diagnostico a sarcopenia? O diagnóstico padrão hoje, tá? Hoje, para mim dizer esse indivíduo tem sarcopenia, são os seguintes exames: tomografia, tá? Computadorizada, ressonância, a absormetria. A gente vai ter também a densiometria óssea, certo? Que ela vai acabar pegando tanto estrutura óssea como estrutura muscular, e a bioimpedância. Isso eu tô falando de diagnóstico médico, pessoal, certo? Então, um diagnóstico mais acentuado para a patologia. Isso não quer dizer rastreio, certo? Rastreio, a gente tem outras ferramentas que a gente vai ver mais à frente. São os nossos padrões ouro para diagnóstico de sarcopenia. A gente consegue observar, essa é a mesma imagem que a gente usou no início, que pela ressonância a gente consegue obter uma diminuição da massa muscular, um aumento da gordura e um infiltramento dessa gordura entre as regiões musculares. Já na tomografia, a gente vai obter, por exemplo, aqui a gente vai conseguir ver um tórax, basicamente. Aqui tem uma vértebra, certo? Vamos pegar um indivíduo que não tem a sarcopenia. Sarcopenia ela não afeta osso, né? Ela afeta músculo. Então, a gente vai ver toda essa região mais vermelhinha aqui em torno do abdômen. Aqui são músculos paravertebrais muito importantes para a gente ficar, inclusive, na posição em pé. Então, esses músculos, eles sempre são tônicos, são músculos que sempre estão contraindo. Tem paravertebrais, os eretores da espinha. Então, são músculos fortes. No indivíduo, tá, com sarcopenia, a gente consegue ver uma redução da área desses músculos, certo? Tanto, por exemplo, aqui em volta, na nossa coluna vertebral, como na região abdominal. Isso pode ser uma das consequências, por exemplo, de repente, idosos começarem a ficar mais encurvados, acaba piorando a manutenção de uma postura. E isso faz com que aumente o risco de queda, aumente, inclusive, os scores de fratura, né, de fêmur, que são um dos grandes problemas hoje dentro dos idosos, principalmente na área hospitalar, que é um alto índice de fratura de fêmur e de mortalidade por elas. Aqui a gente vai ter uma densiometria, que é que a gente consegue observar exatamente a área óssea, tá? O que é amarelinho, nem sempre é assim, às vezes tem como mudar esse padrão. O músculo e a gordura. Eu não consegui identificar nenhum paciente com sarcopenia numa densiometria, mas é mais ou menos assim que a gente vê. Além disso, o exame nos traz, tá, a porcentagem de fibra muscular, de músculo, de gordura e também da integridade óssea, semelhante a uma bioimpedância, que é um outro exame utilizado, certo? Que também o aparelho, o equipamento, ele já nos dá essas taxas de perda de massa muscular ou da distribuição de gordura corporal. Bueno, vamos ao que interessa. Como que eu tenho um diagnóstico clínico, tá? Um rastreio. Quando a gente fala em diagnóstico clínico, é como a gente pode obter uma informação sobre determinada patologia de forma a rastrear, tá, a sarcopenia. Pelo nosso grupo europeu que rege a sarcopenia, os estudos da sarcopenia, a gente vai ter basicamente 2 testes, tá, que servem de rastreio e que induzem a que tu faça um exame de imagem, por exemplo, que é o teste da caminhada, tá, o Time Up Go, e o teste da apreensão manual. Aí mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Já tem alguns outros estudos que eu confesso que gosto bastante de ler sobre e que me deixa feliz de ver um instrumento tão fácil de rastreio, que é a medida da circunferência de panturrilha, que ela está sendo um grande marcador para rastreio hoje de sarcopenia. Então, a CP, inclusive, é objeto da minha dissertação de mestrado, e a gente consegue ver que a circunferência de panturrilha, ela realmente é eficaz, para esse rastreio, principalmente para a análise do desfecho adverso de idosos que são hospitalizados. Bom, vamos ao nosso diagnóstico. Então, quando eu tenho indivíduos idosos, tá? Esse aqui é um artigo que levou em conta 65 anos, certo? Eles apresentam, tá? Teste de velocidade de marcha com menor tempo que 0,8, tá? Segundos. A gente vai encaminhar diretamente fazer um teste de força manual, ok? Se a gente fazer o teste de força manual, tá? E a gente identificar uma redução da força, mensuramos a massa muscular para identificar se esse indivíduo tem sarcopenia ou não. Se esse indivíduo ter maior tempo, no caso, maior tempo que 8 segundos, a gente vai mensurar a massa muscular também.
se ela der reduzida diretamente a sarcopenia. Não precisa fazer, por exemplo, um teste de força manual, porque já tem duas características de perda de massa muscular e desempenho motor, que no caso caracteriza já como uma sarcopenia. Eis o teste, o Time Up Go Test, tá? O que o Time Up Go Test ele vai dizer? Esse indivíduo ele vai levantar da cadeira, caminhar 3 metros e voltar. Nós, terapeutas, tá? A gente vai cronometrar. Se der um valor, tá? Menor que 8 segundos, a gente já vai diretamente para verificar uma circunferência de panturrilha. Se der um valor, tá? Menor que 8 segundos, a gente vai fazer também. Por quê? Para verificar se esse indivíduo não tem que ser periodicamente avaliado. Porque muitas vezes somente um teste, ele acaba sendo ineficaz. Ele dá um falso negativo. Então, a gente tem que fazer os demais para poder acompanhar. Esse teste ele é muito usado dentro da clínica, principalmente da parte da fisioterapia, da terapia ocupacional, inclusive da educação física, para a gente verificar risco de quedas. Então, idosos que demoram, por exemplo, 15, 20 segundos para fazer esse trajeto, eles têm uma maior predição à queda, uma diminuição do equilíbrio, inclusive. Então, é um teste bastante usado na nossa clínica. Bom, aqui, tá, pessoal, a gente vai ter um dinamômetro, tá, que eu só quis trazer para que vocês conheçam ele. Ele é um instrumento relativamente caro de tu ter dentro de um consultório, dentro de uma clínica, ele não é muito barato. Hoje a gente encontra bons dinamômetros acima de R$ 1.000, e ele vai fazer com que tu faça, tá, uma apreensão, tu puxa essa alavanca, e ela vai te dar mais ou menos uma medida, tá, de peso ou de força que tu tem de preensão, de conseguir prender ou de puxar essa alavanca aqui. Bom, qual é a referência, tá, que a gente usa? Quando eu tenho fraqueza muscular, tá, eu vou identificar o sexo, identificar a idade, e o valor, certo, é de 20 kg de força de pressão manual para mulheres e 30 kg para homens, certo? Então, o valor que der menor que este, ele vai corresponder a uma perda de força muscular, que é um indicador já de uma pré-sarcopenia, e com os outros testes a gente pode fechar. Não é muito usual na clínica, como eu falei, ele é um instrumento relativamente caro, então se ele é caro, a gente não tem muito o uso dentro da clínica. Bom, a CP, vamos falar da CP. Como eu falei antes, o dinamômetro é caro. A circunferência de panturrilha a gente consegue verificar com uma fita métrica. O que normalmente a gente vai usar mais para rastreio de perda de massa muscular? A gente vai usar o que a gente tem em mão, o que normalmente na unidade básica de saúde é o quê? Uma fita métrica. Então, a CP, ela tem sido bem relacionada, tem valores alterados conforme autores, mas o grupo europeu, ele trabalha com uma medida, tá, de 31 centímetros. Valores menores de circunferência de panturrilha, que eu mensuro exatamente na região mais medial, tá? No meio da canela desse indivíduo, a gente vai ter menor que 31 centímetros, tá? Um indicador de perda de massa muscular. Maior que 31 centímetros, a gente vai dizer que é um indivíduo a se investigar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a obesidade sarcopênica, que ela acaba trazendo um falso negativo. Então, indivíduos que são obesos, eles têm que ser melhor avaliados. Então, os 32, 37, 40 centímetros de uma circunferência de panturrilha, eles não necessariamente descartam uma sarcopenia, mas eles podem estar nos diagnosticando com uma sarcopenia ou uma obesidade sarcopênica, ok? Então, a CP, a gente usa o 31 centímetros como uma referência. Tem estudos que trazem 33 centímetros, 32 centímetros, mas o que normalmente a gente encontra é 31, que é o que normalmente é o mais usual. Na minha dissertação, eu usei 31 centímetros em idosos hospitalizados. A gente fez a mensuração normalmente de 3 vezes em ambas as pernas e faz uma média do valor encontrado. Bom, por que eu sempre puxo, né, o peixe para o meu assado? Por que eu sempre falo da sarcopenia e trabalho com a circunferência de panturrilha? Porque a gente vive diversas formas de tu ter saúde pública. Então, a gente tem hospitais de referência que tu vai ter o top de linha para o paciente para rastrear. Ah, eu consigo ter uma sala para fazer o Time Up Go, tenho um dinamômetro, o meu dinamômetro ele custa em torno de R$ 8.000, é fidedigno. Eu tenho essa realidade. Mas eu tenho outras realidades. E essas outras realidades, elas me fazem pensar
de que forma eu consigo adquirir um equipamento de 10 mil reais, de R$ 1.000 para rastreio de sarcopenia, sendo que eu tenho inúmeras outras patologias para rastrear, inúmeras outras quedas, por exemplo, medicamentos, inúmeros outros gastos que não necessariamente esse. Então, a CP ela entra num bom contexto de um custo-benefício acentuado. Então, eu consigo rastrear uma sarcopenia em instituições de longa permanência, que normalmente não são públicas, são filantrópicas. Então, ela já tem uma grande carência dentro da própria instituição. Locais como emergência hospitalar, a gente não tem como carregar, muitas vezes, um dinamômetro no jaleco para ver força de pressão manual. Então, usa-se a circunferência de panturrilha. E a gente não pode esquecer que não é só de idoso urbano que a gente fala. A gente fala de outras características, por exemplo, idosos ribeirinhos, idosos em zona rural, que muitas vezes é difícil tu ter um acesso a eles. Então, é muito mais fácil tu fazer uma verificação pela circunferência de panturrilha e é muito mais barato também, certo? Bom, não vou finalizar a minha fala ainda, tá? Então, por favor, fiquem mais um pouquinho comigo. Eu trouxe um guideline para vocês sobre o tratamento hoje de sarcopenia. É um guideline tanto de diagnóstico como da terapêutica envolvida. Lembra que eu falei desse autor, do Cruz Dentoff? E ele é um dos precursores desse guideline. Foi um guideline que ele foi lançado em 2018, então ele é teoricamente recente, e ele é um bom marcador para a gente saber o que fazer com esses indivíduos que têm, tá, um rastreio ou mesmo um diagnóstico, que chega, por exemplo, num consultório, chega num hospital, ou que tu rastreou e tem sarcopenia. Então, ele é um bom guia. Acho que a gente tem que valorizar bastante esses guias, porque eles pegam exatamente tudo que as outras pessoas fizeram e verificaram que não deu certo e descartam. E a gente fica exatamente com uma evidência científica do uso de alguma técnica. Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá, então. Condicionalmente, tá? Eles vão fazer recomendações, eles sempre sugerem algumas medidas. Falando-se, tá, em diagnóstico, tá? Então, a gente vai verificar que todos os idosos com 65 anos ou mais devem ser rastreados anualmente. Eles devem passar por uma avaliação anual para ver se tem alguma perda de massa muscular. Se esse idoso teve um evento adverso, caiu, teve uma fratura, teve um infarto, teve uma infecção severa, ele vai ter que ser avaliado praticamente que imediatamente. Por quê? Porque esse evento adverso, ele pode causar secundariamente uma sarcopenia. Então, a gente tem que ter esse cuidado para rastreio praticamente todos os idosos. Além disso, tá? Eles nos trazem um instrumento que está sendo bastante usado, eu vou mostrar no final. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu e-mail está no início da apresentação. Me peçam o instrumento que eu encaminho para vocês, que é o questionário do SARC-F, que entra como um bom rastreamento para a sarcopenia. O SARC-F, ele é um instrumento que foi usualmente descoberto, criado, né, por americanos, e hoje a gente tem no Brasil já validado o SARC-F e já temos uma versão, que é eu digo que é uma versão plus, porque ela bota a circunferência de panturrilha e mais uma questãozinha que deixa um pouco mais diferenciado o SARC-F, que é o SARC-F mais CC. Então, como rastreamento, teste de velocidade da marcha e o questionário do SARC-F. Bom, deu positivo para sarcopenia. O que o pessoal ele traz dentro desses artigos, tá? Que a gente tem que encaminhar para um atendimento especializado. Quem é o nosso atendimento especializado? Um grande cuidador, tá, de sarcopenia, que trata, que sabe a terapêutica, são nossos médicos geriatras. Então, é ter esse encaminhamento para o geriatra para que ele possa fazer um tratamento, talvez medicamentoso, talvez uma indicação de alguma suplementação, ou até mesmo um tratamento de intervenção mais fidedigna. Mas isso não menospreza os demais profissionais. O grupo traz muito fortemente que o atendimento especializado é um atendimento médico especializado em idosos, e além disso também, basicamente, a inserção de 2 profissionais muito importantes para a sarcopenia, que são profissionais que trabalham arduamente com a função muscular, que são os educadores físicos e os fisioterapeutas. Então, eles batem muito nessa tecla de tu ter uma atividade física, de tu ter uma outra recomendação que não somente uma intervenção farmacológica.
Também eles trazem, mais à frente eu vou falar sobre o profissional da nutrição, só que a gente tem que pensar, ele citou esses três, pessoal, isso não é uma verdade absoluta. Todos os profissionais que estão em torno dos idosos, eles são de extrema importância. Quando a gente fala de extrema importância, eu me recordo quando, por exemplo, trabalhava numa instituição de longa permanência. A gente, como fisioterapeuta, elabora um tratamento, uma progressão de força, um fortalecimento, mas a gente precisa de profissionais, por exemplo, da enfermagem, porque é eles que vão ficar praticamente 23 horas do dia com aquele indivíduo. Os técnicos de enfermagem, os cuidadores de idosos, o próprio enfermeiro que vai nortear a sua equipe. Além disso, por exemplo, eu, enquanto fisioterapeuta, prescrevo um tratamento, converso com a enfermagem, vamos levar esse idoso para caminhar, vamos aumentar a nossa força muscular. Se esse indivíduo está com uma depressão, que é isso que entra também o médico geriatra nesse aspecto, se ele está com uma depressão, ele vai precisar o aporte de outros profissionais, como, por exemplo, da psicologia, ou também, por exemplo, se eu tiver que adaptar alguma palmilha, adaptar alguma outra órtese para ele poder caminhar, para me favorecer, eu vou ter um terapeuta ocupacional envolvido. Então, o guideline nos traz, tá, um encaminhamento direto, mas a gente não pode pensar que as outras profissões não são essenciais para o tratamento dessa patologia, porque a gente, felizmente, a gente está num círculo, tá, e esse círculo, ele precisa que tenhamos trabalho de formiguinha, cada um ajudando para que esse idoso ele saia desse ciclo que é o da sarcopenia, certo? Então, mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o grupo também ele vai trazer duas principais, tá, razões a gente encaminhar para especialista. Primeiro, papel do fisioterapeuta, educador físico e dos demais profissionais. Não deixar que aumente o grau de sarcopenia. Não deixar que a gente tenha uma perda muscular acentuada, certo? Então, a gente pare naquele momento essa síndrome para que ela não avance e não aumente o risco de mortalidade desse indivíduo e de outras complicações. Por exemplo, dele ter uma fratura de fêmur, uma queda, ou ter até mesmo um traumatismo craniano por uma falta de equilíbrio, visto que músculos também fazem parte do nosso equilíbrio. Bom, se deu positivo para uma indicação de sarcopenia, eu vou, tá, esse idoso vai ter que passar por exames mais padrão ouro, né, como a gente já viu antes, para o diagnóstico clínico. Densitometria, ressonância magnética, tomografia. Principalmente foco na densitometria, tá, pessoal? A densitometria ela é importantíssima para a gente diagnosticar a sarcopenia. Então, normalmente, quem vai fazer esse encaminhamento é o médico, tá? Especialista aí na parte de geriatria. Bom, vamos ao tratamento. Já dei uma pincelada mais ou menos no que a gente tem hoje de tratamento. Vou falar de algumas questões que são grandes estigmas dentro da sarcopenia, que até caíram por terra depois de verem que o tratamento não foi tão eficaz. Então, a gente vai ver o que dá para fazer com esses indivíduos. Como eu mencionei antes, tá? Os indivíduos que perdem massa muscular, a gente tem que ter um foco, um treinamento progressivo baseado basicamente em ganho de resistência, de força. Lembrando sempre, pessoal, tá? Músculo não é somente movimento. Músculo também é estabilização de postura, é tu ter uma estabilidade respiratória. Diafragma é um músculo essencial da gente trabalhar. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa resistência de forma global. Não somente em flexo e extensão de cotovelo ou flexo e extensão de joelho. Então, a gente, para controlar a sarcopenia, são trabalhos muito globais. E isso envolve, tá, o ganho de uma hipertrofia, o ganho de força muscular, do desempenho físico e, inclusive, de uma amplitude de movimento que antes esse indivíduo não conseguia fazer. Então, o que os autores eles sugerem, tá? O encaminhamento imediato para esses dois profissionais que eu já mencionei para vocês, que é o fisioterapeuta e o educador físico. Eles trabalham com a ideia, com um fisiologista do exercício, que também tem uma especialidade médica, que são os fisiologistas, mas que a gente pode pensar também em educador físico, que são, normalmente, quem prescreve os exercícios físicos. Bom, vamos falar da nutrição também, que ela tem um papel importantíssimo dentro da sarcopenia, certo? O grupo, tá? O grupo europeu que trabalha com a sarcopenia, eles trazem muito a ingesta proteica, de tu aumentar a ingesta proteica, aumentar a ingesta de gordura saudável, por exemplo, o ômega 3, a hidratação. Diminuir o número de alimentos processados e também a questão muito importante da ingesta de medicamentos. Muitas vezes ocorre, tá, uma interferência medicamentosa,
de eu ter uma prescrição no medicamento no horário alimentar e diminuir a absorção de proteína, por exemplo, certo? Então tem que ser cuidado. Uma das coisas assim que mais me chamou a atenção dentro da nutrição, e é uma coisa que está vindo muito, muito presente dentro da fisioterapia, é a educação em saúde. E eles trabalham exatamente com isso dentro da sarcopenia. Uma educação em saúde dentro da nutrição. É tu ensinar o paciente, claro, dentro dos níveis que a gente tem, tanto da função cognitiva, quanto da questão familiar, porque a gente tem diversas formas de envelhecimento, aí tem indivíduos que não vão ter condições de comprar muitos alimentos, então a gente tem que se adequar à realidade de cada indivíduo. Mas trabalhar com a questão da educação em saúde, a educação em nutrição, de dar um aporte, ensinar esse indivíduo como ele deve comer, o que ele pode ingerir que vai favorecer o aumento dessa massa muscular. O que é um tema bem interessante, porque a gente fala muito em educação em saúde e a gente não vê tanto isso na prática. Como eu falei antes, na FISIO a gente tem visto bastante isso da educação em saúde, principalmente para dor. Mas é bom ver que para parte também de síndromes geriátricas está ficando bem forte também a questão da educação ao paciente e aos familiares. Bom, aí, pessoal, a gente vai ter as grandes evidências, tá? Que elas acabam levando em consideração algumas quedas, tá? Um exemplo é a suplementação de vitamina D. Muito você pensava que eu suplementando vitamina D, eu aumentava ou diminuía a sarcopenia. Então, hoje, a gente não tem mais uma evidência suficiente para recomendar uma suplementação da vitamina D. Então, esse trabalho, esse guideline do grupo europeu, que é um grupo de maior, como seria maior nome de sarcopenia, de maior evidência de sarcopenia, ele traz que não existe evidência para suplementar a vitamina D. Da mesma forma que não existe evidência, e isso já me perguntaram, se podia, a testosterona aumenta a massa muscular. Isso a gente vê que a testosterona, ela tem uma grande função biológica com a questão da massa muscular, mas junto também a vitamina D, a gente perdeu, tá? Caiu por terra essa suplementação obrigatória em indivíduos sarcopênicos, certo? Principalmente naqueles mais velhos, ok? Bom, aí a gente entra em outra, um pouco mais delicado da gente trabalhar. Quando a gente fala testosterona, a gente fala em questão hormonal, a gente vai falar também da intervenção farmacológica, certo? Então, o que eles não recomendam, tá? A suplementação farmacológica de medicamentos, no caso, para indivíduos para o tratamento de sarcopenia. Ele pode ser secundário, tá? Ele não é uma primeira linha para o tratamento da sarcopenia. A primeira linha a gente vai ver mais à frente, que é uma intervenção baseada em a parte física e a parte nutricional, certo? Então, a intervenção farmacológica ela não vai entrar na primeira linha de ataque para a sarcopenia. Vamos botar uma grande vírgula aqui, enorme vírgula, na sarcopenia primária. Na sarcopenia secundária, intervenção farmacológica para combater doença de base é essencial. Eu não consigo ganhar massa muscular do indivíduo que está tendo perda, por exemplo, por uma lesão renal, ou por uma lesão de fígado, ou por um câncer. Eu não consigo ganhar. Não adianta eu fazer um protocolo de tratamento excelente, que enquanto eu não regular a situação de base dele, eu não vou ter esse ganho. Então, é necessário que a gente compreenda aonde a gente está inserido e o que a gente pode fazer dentro desse idoso. Então, a intervenção farmacológica numa sarcopenia primária, ela não é a linha de frente, ok? Então, qual é a primeira linha de tratamento para a sarcopenia? A gente vai ter, então, uma intervenção alimentar, que ela é importantíssima pelo aporte proteico, certo? Além disso, uma educação em saúde para esse indivíduo, inclusive nutricional, que esse indivíduo vai ter que aprender a se alimentar, aprender que a atividade física, ela não é um regime duro que tu tem que se obrigar a fazer, e que a intervenção física é muito boa para ele e que vai quebrar o ciclo. Nós só vamos quebrar esse ciclo da sarcopenia com essas intervenções, ok? Então, é a nossa primeira linha de tratamento. Aqui eu deixo claro, pessoal, tá? Quando a gente fala em intervenção física, intervenção alimentar, a gente não fala exclusivamente de profissionais isolados. A gente fala em trabalho interdisciplinar. Eu bato muito na tecla disso porque nós, profissionais, a gente não é
quase nada sozinho, a gente precisa dos colegas, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de enfermeira, a gente precisa do médico do nosso lado, do terapeuta ocupacional, do cuidador do idoso, entendeu? Então a gente precisa de todos os profissionais, independente do nível deles, a gente necessita para o tratamento das síndromes geriátricas e, por exemplo, da sarcopenia, que não entra nas síndromes, mas ela é um dos grandes problemas geriátricos que a gente tem hoje. Então a gente deixa bem claro isso. Eu gosto muito de enfatizar, porque eu já trabalhei dentro de uma equipe e eu sei o quanto tu ter uma equipe trabalhando junto, pegando parelho no tratamento do idoso, ela é eficaz. A gente consegue reverter bastante patologias ou distúrbios, inclusive síndromes como a da sarcopenia. Bom, trago aqui para vocês, tá, o SARC-F, tá, que é o, digamos, ele é validado e traduzido aqui para o Brasil. O SARC-F, tá, galera, ele tem para basicamente 5 questões, que é quantificação de força, que ele vai perguntar, o senhor tem dificuldade para levantar e carregar 5 quilos. Aí ele vai responder uma dessas 4 opções e vai dar uma pontuação que vai fechar um score lá no final. Então, força, ajuda ao auxílio para caminhar, que já vai mostrar para nós o quê? Uma diminuição do desempenho funcional, levantar da cadeira, subir escada, que também vai verificar essa perda funcional, e quedas, quantas vezes esse idoso caiu no último ano, que isso é um grande marcador de perda de massa muscular e também de integridade óssea. Bom, a gente vai ter 10 pontos no somando todo o instrumento. Se esse indivíduo tiver de 0 a 5 pontos, tá? Então a gente tem que ele não vai ter indicadores para a sarcopenia. Se ele tiver 6 a 10 pontos, a gente tem uma sugestão à sarcopenia. Então, a gente tem que ter um diagnóstico mais completo e fazer todo aquele entrelaçamento com o time epigol, com a circunferência de panturrilha, certo? Então, a gente tem que ter um fechamento diagnóstico clínico. Lembre-se, esse instrumento é rastreio. Rastreio não é diagnóstico. Eu não posso falar para o indivíduo, você tem sarcopenia. Preciso de outras ferramentas para me ajudar a detectar a sarcopenia. Aí a gente tem um brasileiro, que é de uma universidade, se eu não me engano, aqui do Rio Grande do Sul, que ele elaborou, ele validou o SARC-F, traduziu o SARC-F, e ele fez um novo instrumento, revalidou esse instrumento, que é o SARC-F mais CC. A gente vai ter todas as mesmas questões e vamos inserir a circunferência de panturrilha. Ele utilizou como base, como é rastreio, tá, galera? Então, ele tem um score maior para poder abranger mais pessoas em risco. Então, por isso que tem essa CP maior um pouco do que os 31 centímetros. Então, ele inseriu a massa muscular obtida que a gente obtém através da circunferência de panturrilha desses idosos. Aqui a gente vai ter um maior número de pontos, porque a circunferência de panturrilha é menor que 33 centímetros, ela vai corresponder a 10 pontos. Então, de 0 até 10 pontos, eu não tenho sinais sugestivos de sarcopenia, e a partir daí a partir dos 11 até os 20 eu tenho uma indicação, tá, sugestivo de sarcopenia, aí eu tenho que investigar para o diagnóstico completo. Vou lembrar um pontinho muito importante para vocês. Se eu não tenho sinal sugestivo de sarcopenia, eu paro o meu tratamento ali, paro a minha investigação, nunca mais vejo esse idoso na vida? Não, eu tenho que reavaliar, tenho que novamente expor ele a esse tratamento, não ao tratamento, desculpa, mas aos testes clínicos para verificar como é que vai estar o estado dele funcional, por exemplo, 1 ano depois. Se ele teve alguma outra patologia que necessitou uma hospitalização, imediatamente a gente faz essa avaliação. Bom, eu trago algumas referências e eu vou finalizar a minha fala, até me coloco depois à disposição para perguntas, trabalhando e trazendo uma reflexão muito grande numa grande mestre da gerontologia, que ela fala para nós, tá, Simone de Beauvoir, que viver é envelhecer e nada mais. Se a gente não vive, nós não envelhecemos. Então, a gente precisa conhecer a velhice para saber que teve um longo percurso de momentos, de emoções. E uma outra colocação que eu coloco é que dentro do ambiente que vocês estão inseridos, a gente tem aqui profissionais de todas as graduações, a gente tem desde cuidador de idoso, até mesmo o pessoal com uma graduação como um fisioterapeuta, um dentista,
e a gente consegue ver que nós somos um grande círculo, tá? Que a gente precisa uns dos outros. Então, a interdisciplinaridade de saúde, que é um dos componentes do GESES, ela é muito importante nesse sentido. A gente precisa um do outro para que a gente consiga quebrar ciclos, quebrar as nossas síndromes geriátricas, ter esse idoso com uma qualidade de vida. Então, todos os profissionais da área da assistência, eles são importantes. Então, eu finalizo a minha fala com esse pensamento e me coloco à disposição de vocês para questões. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Então, Tamara, muito bom acabar a nossa jornada com essa reflexão, né? Muito bacana. Já tem algumas perguntas aqui. Aí eu já vou ler para você. Tá me ouvindo bem, Tamara? Agora sim, eu estava com áudio baixo. Pode falar. Ok. Primeira pergunta. Como o idoso pode ter somente perda de força muscular? Se ele tem perda de força, automaticamente ele não deveria ter redução de massa muscular também? Não, nem sempre. Um exemplo claro disso, por exemplo, é quando eu tenho uma doença neurodegenerativa mais a nível de nervo. Pega, por exemplo, algum nervo periférico. Tem alguns pacientes com diabetes que acabam tendo lesão de nervo periférico e eles acabam perdendo somente força pelo declínio da sinapse nervosa. Então, eles nem sempre perdem a massa muscular primeiro. Primeiro perde essa conexão, aí depois perde a força muscular. Então, muitas vezes é secundária a perda de massa muscular. Então, é muito difícil tu diagnosticar porque tu tem N patologias, mas respondendo a pergunta é mais ou menos assim. Perfeito. Próxima pergunta. Idosos obesos ou acima do peso que não estão acamados e ainda caminham, apesar da lipossubstituição maior, podem ter menos perda muscular ou óssea pelo maior esforço nos movimentos de sobrecarga? Eu sempre costumo dizer, tá, que quando a gente fala em peso, a gente tem que pensar num declínio. A gente tem que subir, por exemplo, uma ladeira. Se eu subir uma ladeira com 5 quilos de farinha nas minhas costas e subir com 15 quilos de farinha, é diferente. O meu trabalho muscular, o meu órgão efetor do movimento, que é o músculo, vai ter mais sobrecarga e necessariamente ele vai ter mais força, ele vai precisar mais de força. Então, os idosos obesos, tá? Que eles caminham, que eles têm atividade física, sim, eles diminuem o risco para ter sarcopenia. O que a gente não pode é pensar somente a obesidade, ela é um marcador, mas sim o desempenho funcional, certo? Acho que eu não sei se eu consigo me deixar clara, mas ele mantendo esse desempenho, sim, ele vai necessitar muito mais esforço, ele vai estar com menos risco, até porque a inatividade física aumenta o risco para sarcopenia. Ok. Mais uma pergunta. Na pré-sarcopenia, enquadramos o idoso no grupo de senilidade ou senescência. Até que ponto é aceitável a fraqueza como fisiológica? Exatamente. Aí entra exatamente no que a gente estava falando, que enquanto tu tem perda de massa muscular que não afeta o desempenho funcional, não é um problema a se pensar. Por quê? Porque enquanto esse idoso, ele perde massa muscular e consegue, desculpa, até me expressei errado aqui, mas ele só perde massa muscular, tá? E ele não perde desempenho, ele vai ser pré-sarcopênico e eu não vou ter as mesmas medidas de intervenção. Quando ele perde desempenho motor, quando ele perde força muscular, ele tem um maior impacto na sua vida. Perda fisiológica, pessoal, não vai causar déficit, tá? A perda fisiológica, esse indivíduo ele vai ter todas as funções orgânicas preservadas. Então, isso quer dizer que vai manter a força, manter desempenho, e eu vou ter que dar uma atenção somente a essa perda de massa muscular, que às vezes uma intervenção simples resolve, como uma ingesta proteica. Ok. Próxima pergunta. O questionário IVCF-20... Excelente. Peraí, que a pergunta foi feita em várias etapas. Não ajuda no critério diagnóstico? Na verdade, o IVCF-20 ele é um rastreio, e ele é um rastreio bem fidedigno para fragilidade, tá? Então, ele vai verificar a fragilidade e a sarcopenia ela é um dos grandes causadores da fragilidade. Então, não necessariamente ele norteia para a sarcopenia. Existem outros instrumentos mais validados específicos para essa síndrome, que são o Time Up Go,
o próprio força de preensão manual, e agora a gente tem o SARC-F. Então, são instrumentos diferentes que veem síndromes diferentes. Indivíduos com fragilidade provavelmente apresentam sarcopenia. Tanto que tem questões, tá, do IVCF-20 que abrange a circunferência de panturrilha e o desempenho motor, certo? Como teste de caminhada. Mais simplificado, claro. Perfeito. A abordagem clínica, a aplicação desses testes, pode ser realizada por qualquer profissional da saúde, desde que habilitado? Exatamente. Os testes clínicos de rastreio, isso é uma das coisas que muitas vezes a gente se prepara, assim, como que um cuidador de idoso vai verificar isso? Ele tendo conhecimento, e é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla, a gente tem que dar o conhecimento para rastreio, porque ele é essencial. Quem está com esse idoso, normalmente, nem sempre são profissionais de referência, são profissionais que são ali no dia a dia, como um cuidador de idoso, um técnico de enfermagem. Então, são profissionais que a gente tem que habilitar, inclusive familiares. Não custa a gente ensinar a aplicação desse teste para que a gente tenha uma informação maior sobre o paciente. Então, sim, a gente pode usar como rastreio por qualquer profissional. Inclusive, a gente tem estudos, tá? Que a gente capacita pessoas para que elas façam esse rastreio e possam nos sinalizar para que esse paciente seja mais facilmente diagnosticado posteriormente. Ok. Tem mais uma pergunta? Certo? Existe algum exercício específico superior para ganho de massa muscular em idosos? Olha, eu não gosto muito de trabalhar com a questão de prescrição de exercício, porque eu sempre digo que quem prescreve exercício, tá, é o educador físico que faz isso com certeza com uma abrangência, com uma qualidade profissional muito maior, tá? Opa! Nossa, ficou preta a tela. Mas em questão tá, do meu olhar de fisioterapeuta, com certeza trabalhar movimentos funcionais, trabalhar exercícios mais dinâmicos, não necessariamente, por exemplo, um concêntrico, um excêntrico, trabalhar uma isometria, trabalhar mais para o lado do movimento usual desse indivíduo é muito melhor. E uma progressão de carga. Por que uma progressão de carga? Porque quanto mais, acho que os educadores até sabem muito mais disso, e dentro da quiropraxia a gente estuda um pouquinho disso também, quando a gente sobrepõe muita carga para esses indivíduos, que já tem uma lesão muscular, certo? A gente acaba formando processos inflamatórios e mais lesão muscular, que vai diminuir o quê? O meu ganho de força. Então, eu sugiro sempre exercícios focados em uma progressão de carga. Conforme esse indivíduo ele se adapta à carga, a gente aumenta a intensidade. E eu vou lembrar sempre de uma coisa, nem sempre, tá? E é uma tensão do exercício de superior, a gente tem que usar o alongamento como uma base antes de um tratamento. Por quê? O alongamento, que é uma questão que às vezes o físio trabalha muito, alonga e fortalece, para esses momentos o alongamento ele tem que ser posterior ao fortalecimento, porque o cunho ou o objetivo dele vai ser relaxar. Se eu relaxar uma musculatura, alongar uma estrutura neural, alongar uma estrutura muscular e eu vou fortalecer, o meu sistema ele vai entrar em, opa, o que eu estou fazendo? Será que ele quer que eu ganhe força? Eu não vou ter um adequado ganho de força desse indivíduo. Então, eu sempre sugiro, faça alongamento depois, porque depois o músculo já vai ter feito a ação básica dele, que é o movimento, o fortalecimento, aí a gente alonga para ter esse ganho posterior de relaxamento, de flexibilidade, inclusive de alongamento neural. Perfeito. Próxima pergunta. Quando se fala em avaliar ou rastrear, o terapeuta ocupacional pode utilizar o SARC-F, circunferência de panturrilha, até de caminhada para a prática clínica? Com certeza. Na verdade, assim, até quando eu entrei no mestrado, a gente tinha uma grande questão, quem é que rastreia? Gente, qualquer profissional da saúde habilitado rastreia. A gente tem que estar atento a isso, por quê? Porque o terapeuta ocupacional, o físio, o psicólogo, eles que estão diretamente com o paciente. Muitas vezes os médicos, eles vão ver o paciente uma vez no ano. Como é que eles vão fazer esse rastreio? Então, muitas vezes, quando vai fazer o rastreio, esse paciente está com uma síndrome muito mais acentuada, que às vezes ele não poderia ter avançado tanto com o rastreio adequado. Sim, o terapeuta ocupacional, ele pode, e eu sempre digo, pode e deve rastrear. O rastreio, inclusive cognitivo, ele é essencial para todos, digamos, todos os profissionais que estão no cuidado do idoso, para a gente não deixar que síndromes maiores, elas ocorram.
Ok. Próxima pergunta. Qual a diferença entre sarcopenia e caquexia? Ah, bueno, boa pergunta. Pessoal, a caquexia, que é difícil de falar, ela está muito envolvida a uma perda abrupta, tá? De fibra muscular, inclusive de gordura. Os indivíduos que são caquéticos, como a gente chama, são normalmente indivíduos que vão ter processos oncológicos. Por exemplo, a sarcopenia é secundária a um processo oncológico. E eles apresentam um grau de perda muscular, um grau de perda, inclusive, de gordura muito maior do que um sarcopênico em um tempo muito menor. Então, a caquexia, ela é muito... É mais fácil tu visualizar do que tu rastrear uma sarcopenia. Indivíduos que são tabagistas, com DPOC, muitas vezes, antigamente, era comum de que eles eram chamados de caquéticos. Inclusive, também os soros positivos, pacientes que tinham o HIV, mas não HIV, mas a AIDS, eles ficam com essa caquexia pela perda muscular muito abrupta. Então, a sarcopenia é secundária a uma doença de base. Ok, próxima questão. O pessoal está bem interessado aqui. Bom. Geralmente é possível diagnosticar em idosos que vão para os centros de saúde, clínicas e hospitais. Como chegar nos idosos da comunidade? Aí é que tá. E isso é um dos instrumentos mais fantásticos que tem para mim, é tu conseguir rastrear dentro de idosos que são normalmente... não que eles sejam difíceis da gente encontrar, mas difíceis da gente entrar. Então, às vezes, instrumentos mais fáceis e que tenham mais pessoas sabendo utilizar, a gente vai ter muito mais avanço nesse rastreio. Um exemplo disso é a circunferência de panturrilha. Nós utilizamos como um rastreio de sarcopenia único ACP, tá? Circunferência de panturrilha, dentro de idosos da emergência. E ela sozinha, basicamente, ela foi um preditor de mortalidade, de mobilidade, de complicação desses idosos. Então, acabou sendo um instrumento que a gente aplicou de forma rápida, barata e com uma ampla gama de idosos ali em volta. Inclusive, a gente capacitou alunos da medicina para fazer a aplicação. Então, quanto mais pessoas eu capacito, mais fácil de obter esses dados e rastrear esses idosos. Perfeito. Acho que acabaram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode mandar. Tamara, queria te agradecer muito pela aula, pela disponibilidade. O pessoal elogiou muito a sua aula, como os slides, tudo. Estava ótimo. Num tema tão importante, né? Queria, antes de dar os avisos sobre a atividade extra que a gente vai ter, queria agradecer bastante a todo mundo que participou desse evento, todo mundo que se inscreveu, que teve interesse nos assuntos. Queria agradecer as organizadoras, eu, a Stephanie, a Ana Cristina, e as palestrantes, Melissa, Raquel, Mona Lisa e Tamara. A gente vai disponibilizar todos os vídeos no YouTube para vocês poderem ver de novo, caso ficou alguma dúvida. Qualquer coisa que vocês precisem, podem falar com a gente pelo Instagram, @gcisufsm, gcis com G. E acho que é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho da atividade extra que vai ter. O certificado das aulas vão ser de 10 horas de certificado. Aí quem fizer essa atividade extra vai ter 5 horas a mais. Então o certificado vai ser de 15 horas. E aí a Tamara vai explicar direitinho mais sobre essa atividade, né? Isso aí, posso explicar. Pessoal, a gente vai abrir, tá, uma turma no Classroom, tá? Que é uma ferramenta do Google, já está disponível a aula sobre avaliação geriátrica ampla, e ela é exatamente o que eu estava querendo falar todo o tempo, é capacitar vocês para ter uma avaliação geriátrica. Então, aproveitem a aula, ela está curtinha, até pela questão de ter outras atividades, a gente deixou ela mais curtinha, e tem um modelo dessa avaliação geriátrica ampla, certo? Então, a gente vai verificar a presença de vocês e as respostas à questão que foi elaborada. É só uma questão. Nós vamos adicionar todos vocês nessa turma, e aí vocês vão receber um e-mail que vai solicitando a permissão, e eu vou acompanhar vocês de pertinho ali no caso, com essa aula. Vai ser muito bom dar essa continuidade, bem puxando o peixe passado, para a gente conseguir capacitar mais pessoas ainda para trabalhar e para verificar a situação clínica dos idosos. Então, vamos lá. Isso aí. Tá muito interessante, então sugiro que todo mundo faça. Aí vocês vão ter um tempo até terça-feira que vem para conseguir fazer, porque daí a gente já vai começando a fazer os certificados com bastante calma. Lembrando que a aula da Melissa vai estar no YouTube também, lá vai estar o link de participação, e aí vocês vão poder ter acesso a todos
essas coisas, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem problema, podem falar com a gente pelo Instagram. Queria agradecer de novo a todo mundo, palestrantes, organizadores e todos os participantes que vieram palestrar para a gente, tá? Podemos encerrar? Então tá, tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Abraços. Boa noite, gente. Tchau, tchau.